Você abre os olhos, mas a sensação é de que nunca esteve realmente dormindo. A luz pálida da manhã começa a invadir as frestas da janela do seu quarto, desenhando sombras nas paredes que você já conhece de cor. O despertador toca. É um som estridente, urgente, exigindo que você levante e participe do mundo. Mas seu corpo pesa. Não é o peso do cansaço físico depois de um dia longo de trabalho. É uma gravidade diferente, invisível e sufocante, puxando você de volta para o fundo do colchão. Você olha para o teto, mais um dia. E a única pergunta que ecoa na sua cabeça, como um zumbido constante e exaustivo, é: para quê? Antes de entrar nessa história, reserve um instante para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque às vezes, ouvir aquilo que você nunca conseguiu explicar em voz alta pode mudar alguma coisa dentro de você, ou pelo menos te lembrar de que você não está enfrentando esse silêncio sozinho. Você desliga o alarme. O silêncio do quarto volta a reinar, quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito lá fora, ou pelo zumbido monótono da geladeira na cozinha. A vida está acontecendo lá fora. As pessoas estão correndo, rindo, tomando café, fazendo planos para o futuro. Mas você se sente como se estivesse assistindo a tudo isso por trás de um vidro grosso e embaçado. Você está no mundo, mas não faz mais parte dele. O ar parece rarefeito. Você respira fundo, mas o oxigênio não parece chegar aos pulmões. Há um aperto constante no peito, um vazio que paradoxalmente pesa toneladas. Você se força a levantar porque é isso que esperam que você faça. Você calça os chinelos. O chão está frio, mas você mal registra essa temperatura em sua pele. O trajeto do quarto até o banheiro é feito no automático, como um fantasma assombrando a própria casa, vagando por corredores que perderam o significado. Você para diante do espelho, liga a torneira e deixa a água escorrer. O som da água batendo na cerâmica é a única coisa que quebra o silêncio denso da sua mente. Você ergue os olhos e encara o próprio reflexo. A pessoa ali refletida tem o seu rosto, o seu cabelo, as suas roupas, mas os olhos estão opacos. Falta alguma coisa. Falta a faísca. Você tenta forçar um sorriso no espelho só para ensaiar a máscara que vai precisar usar o dia inteiro. É um sorriso frágil, doloroso, que não alcança os olhos e que quebra assim que você para de tensionar os músculos do rosto. Você nunca contou isso para ninguém. O quão exaustivo é simplesmente existir. As pessoas ao seu redor acham que você está apenas cansado, talvez estressado com a rotina ou passando por uma fase ruim. Elas dizem coisas como: ânima, vai ficar tudo bem, você tem que reagir, ou você precisa sair mais. E você concorda com a cabeça. Você sorri e concorda, porque é muito mais fácil concordar do que tentar explicar que o problema não é o estresse. O problema é que a cor do mundo desbotou inteira. O problema é que as coisas que antes faziam seu coração acelerar de alegria, sua comida favorita, a música que você adorava cantar alto, né, os planos para o fim de semana, agora são apenas ruídos brancos. Nada tem sabor, nada tem graça, nada importa o suficiente para fazer o esforço valer a pena. Sem perceber, você foi diminuindo, se encolhendo para caber na própria dor. Você parou de mandar mensagens, demorando dias para responder aos amigos mais próximos. Quando alguém pergunta se você quer sair, a ansiedade de ter que fingir estar bem consome a pouca energia que lhe resta e você inventa mais uma desculpa. Tô com uma dor de cabeça terrível. Preciso resolver umas coisas em casa e não vou conseguir ir. Eles acreditam, ou pelo menos fingem que acreditam. E no fundo você sente um alívio imenso quando a porta se fecha e você pode voltar para a segurança do seu quarto, onde não precisa atuar para ninguém. Mas o alívio dura pouco. Logo em seguida vem a culpa por estar desperdiçando a própria vida, a culpa por não conseguir ser como as outras pessoas normais, a culpa por olhar para tudo que você construiu ou tem e ainda assim sentir um eco absolutamente oco no peito. Tudo piora quando a noite cai. A madrugada é o momento mais cruel para quem perdeu a vontade de viver. Você deita na cama, a tela do celular ilumina seu rosto cansado enquanto você rola o feed infinitamente sem realmente ler nada, só tentando anestesiar a própria mente até os olhos arderem. Você vê fragmentos de pessoas felizes, viagens, conquistas irreais, e um pensamento frio e silencioso se instala.
Eu nunca mais vou me sentir assim. O silêncio do quarto fica pesado. Você tenta fechar os olhos, mas os pensamentos aceleram, formando um redemoinho de frustrações passadas e um medo paralisante do que ainda está por vir. Não é que você queira ativamente que algo terrível aconteça. Você não quer o fim trágico. Você só queria, do fundo da sua alma, poder pausar a vida. Só por um momento. Só para poder respirar em paz. Só para parar de sentir esse cansaço absoluto, profundo e esmagador, que não vai embora, nem depois de 12 horas de sono. Você tenta parecer forte. Você se levanta todos os dias, veste a sua armadura invisível e cumpre as suas obrigações como um relógio mecânico. Você diz bom dia, você faz o seu trabalho, você mastiga a comida sem sentir o gosto, você respira, mas por dentro há uma engrenagem que simplesmente quebrou. Você está apenas sobrevivendo, atravessando as horas. Um dia, arrastado de cada vez, torcendo silenciosamente para que o sol se ponha logo, para que você possa voltar a se esconder no escuro, mesmo sabendo que amanhã tudo começará exatamente igual. A luz do sol lá fora parece quase agressiva quando você finalmente cruza a porta de casa e encara a rua. O mundo continua girando em uma velocidade frenética que o seu corpo se recusa a acompanhar. As pessoas passam por você na calçada e apressadas, com seus fones de ouvido e seus problemas cotidianos, cada uma imersa em sua própria urgência. E você as observa com uma curiosidade quase mórbida. Como elas conseguem? Como conseguem simplesmente acordar, desejar coisas, correr atrás de objetivos, rir de conversas banais de elevador? Para você, tudo isso se tornou um idioma estrangeiro, que você desaprendeu a falar. Você tenta parecer normal, ajustando a postura, forçando um semblante neutro para não atrair perguntas que você não sabe como responder. Mas a cada passo, o peso nos seus ombros parece se multiplicar. O ambiente de trabalho, a faculdade, ou até mesmo o convívio em casa, tornam-se um campo minado de interações exaustivas. Alguém te conta uma história no corredor. Você força os músculos do rosto, emite um som que se assemelha a uma risada e balança a cabeça concordando com algo que você sequer ouviu direito. A sua mente não está ali. Ela está flutuando em um nevoeiro espesso, um lugar onde nada tem cor ou textura. Você responde aos e-mails, você entrega o que te pedem, você faz o mínimo necessário, mas é tudo dolorosamente mecânico. Você calcula cada movimento. Quando sorrir, quando concordar, a entonação exata da voz para não soar desanimado demais. É uma atuação em tempo integral que drena a pouca energia vital que ainda lhe resta. Sem perceber, você se tornou um mestre na arte da camuflagem emocional. Você entrega exatamente a versão de si mesmo que as pessoas esperam ver. Mas a verdade, aquela que queima silenciosamente no fundo da sua garganta, é que você está aterrorizado? Aterrorizado porque você não sabe para onde foi aquela versão sua que costumava sonhar e fazer planos. Você tenta buscar na memória a última vez em que sentiu uma alegria genuína, não aquela alegria fabricada para não deixar os outros desconfortáveis, mas aquela que realmente acende algo no peito. E a lembrança parece tão distante, tão irreal, que você começa a duvidar se ela realmente existiu um dia ou se foi apenas um delírio. Você se questiona em um looping infinito: quando foi que eu me perdi de mim mesmo? O que há de errado comigo? E não há respostas, apenas o zumbido constante da sua própria mente, dissecando cada erro do passado, cada falha, cada decepção, até não sobrar absolutamente nada além de um sentimento esmagador de insuficiência. O problema é que não é apenas tristeza. A tristeza profunda tem picos, tem lágrimas quentes, tem uma forma de alívio momentâneo após o choro. O que você sente é apatia. É esse deserto emocional implacável onde nada floresce. É o vazio absoluto. Você olha para as suas mãos, para o seu reflexo em uma vitrine, e se sente desconectado do próprio corpo. É como se você fosse um espectador da sua própria tragédia silenciosa. Você senta para almoçar e a comida parece não ter gosto. A música que antes era o seu refúgio agora é apenas um barulho irritante que você desliga no meio do refrão. As conversas ao seu redor soam fúteis. Você se sente alienado.
Um fantasma habitando uma vida que no papel deveria ser o bastante, mas que na prática é apenas uma casca oca. Para os outros, o fim do dia é o descanso merecido. Para você, é o momento em que as distrações acabam e você é forçado a ficar a sós com seus demônios. O silêncio fica pesado. O trajeto de volta para casa é um borrão cinza. Você destranca a porta, joga as chaves sobre a mesa e despenca no sofá. Você nem sequer acende as luzes. Fica ali na penumbra, ouvindo a própria respiração lenta e pesada. O celular vibra no seu bolso. 1, 2, 3 vezes. Mensagens não lidas de pessoas que, de alguma forma, ainda tentam alcançar você. Mas a energia física e mental necessária para digitar um simples "tudo bem" e com você parece colossal. Você ignora a tela brilhante. Você afunda mais um pouco e se isola do resto do universo. Naquela madrugada, deitado na cama na mesma exata posição de ontem, o conflito interno atinge o seu ápice. O peito aperta tanto que parece que as paredes do quarto estão fisicamente se fechando ao seu redor. O excesso de pensamentos cria um ruído ensurdecedor, uma paranoia emocional que te convence de que você será um fardo para sempre. O brilho da tela do celular ilumina os seus olhos secos e, ardendo de exaustão, uma lágrima solitária escorre, fria e demorada, molhando o travesseiro. Não é um choro desesperado. É um choro de puro cansaço. É a constatação dolorosa de que a vontade de existir escorreu pelos seus dedos, gota a gota, e você não faz a menor ideia de como estancar a ferida. Você fecha os olhos com toda a força, desejando que o mundo simplesmente pare, para que você possa descansar de verdade, mas o sono não vem. Apenas a certeza pesada de que daqui a poucas horas o despertador vai tocar de novo. O relógio marca 4h17 da manhã. O escuro do quarto já se tornou um velho conhecido, quase um confidente silencioso para a sua insônia e o seu tormento. Você está deitado de barriga para cima, os olhos fixos em um ponto invisível no teto, sentindo o corpo pesado como chumbo, mas a mente girando em uma espiral caótica a 200 km/h. O cansaço é tão absoluto que transcende o físico. É uma fadiga enraizada na base da sua existência. Você fechou os olhos horas atrás, implorando mentalmente por um momento de paz, por um interruptor que pudesse simplesmente desligar a sua consciência até o dia clarear. Mas o botão quebrou e, de repente, no auge dessa exaustão insuportável e solitária, algo dentro de você se rompe. Não com um estrondo violento, mas com um suspiro frágil, uma desistência. Não a desistência da vida, mas a desistência de lutar contra si mesmo. Você chora. Pela primeira vez em meses, não é aquele choro contido, espremido pela ansiedade para não fazer barulho, nem aquela lágrima seca de pura frustração. É um choro profundo, visceral, que vem rasgando a garganta e destrancando portas que você manteve fechadas a 7 chaves no fundo da sua mente. Você chora por tudo chora pela versão sua que ficou para trás, aquela que costumava rir alto, que fazia planos com entusiasmo para o futuro, que não sentia esse pavor irracional do amanhã. Chora pela energia monumental que gastou, fingindo estar bem para não ser um peso na vida de ninguém. O travesseiro fica encharcado, seu peito sobe e desce em soluços descontrolados no meio da madrugada solitária. E, paradoxalmente, enquanto a dor transborda sem filtros, o peso esmagador no seu peito começa, milimetricamente, a ceder. É como se a represa finalmente tivesse estourado, lavando a lama densa que sufocava sua alma e não te deixava respirar. Quando as lágrimas finalmente cessam e os olhos inchados pesam, o silêncio do quarto muda de textura. Ele não é mais um eco de acusações intermináveis sobre os seus fracassos. Ele se torna apenas silêncio. Um espaço vazio. Você respira fundo e, pela primeira vez em uma eternidade, o oxigênio parece realmente alcançar o fundo dos seus pulmões. Você vira de lado e abraça os próprios joelhos em um gesto instintivo de autoproteção. Você começa a entender. Você percebe que passou todo esse tempo sendo o seu carrasco mais impiedoso. Você se puniu diariamente por não conseguir ser funcional, por não ter a energia brilhante e inesgotável que o mundo moderno exige. Você exigiu alta performance de um cérebro que estava no modo absoluto de sobrevivência, ferido, exausto e clamando por compaixão. Você estava tentando curar uma fratura exposta na alma
colocando um band-aid de positividade forçada por cima. O céu lá fora começa a assumir um tom de azul pálido, anunciando que o sol não vai esperar você se consertar para nascer. Mas, dessa vez, a luz da manhã não parece uma ameaça violenta. Você se senta na beirada da cama. O chão continua frio sob os seus pés. A casa continua em silêncio absoluto. A sua vida não foi magicamente resolvida durante as últimas horas. O vazio ainda está ali, espreitando nos cantos da sua mente. A diferença fundamental é que você decidiu parar de brigar com ele. Você decide, em um pacto íntimo e irrevogável, abaixar as armas contra si mesmo. Você aceita que não está bem, que a engrenagem travou e que tudo bem. O problema é que ninguém nos ensina a abraçar nossa própria fragilidade. Ninguém nos diz que o luto por quem costumávamos ser é demorado. Mas você percebe com uma clareza dolorosa que a verdadeira força nunca esteve em vestir uma armadura indestrutível. A força monumental, absurda e heróica está no fato de que, mesmo com o peito oco e a vontade esgotada até a última gota, você acordou todos os dias e continuou respirando. Você não desistiu e você resistiu à sua própria escuridão. Você caminha lentamente até a janela. A rua lá embaixo ainda está deserta. O mundo alheio à sua guerra noturna. Uma brisa fria bate no seu rosto, arrepiando a pele e te ancorando no momento presente, lembrando que você ainda está aqui fisicamente presente. Você ainda sente o frio. A dormência profunda está rachando. Não há uma epifania grandiosa, anjos cantando ou um súbito e intenso amor pela existência. O que surge é uma esperança microscópica, silenciosa e frágil como o vidro fino. É a permissão que você finalmente se dá, a permissão de que você não precisa ter o ano da sua vida. Você não precisa revolucionar a sua carreira, ser a pessoa mais interessante da mesa ou forçar um sorriso que rasga o rosto. Você só precisa existir. Você começa a entender que o seu único trabalho, por enquanto, é sobreviver com extrema gentileza. Se hoje você só conseguir sair da cama, tomar um banho quente e beber um copo de água, isso será a sua medalha de ouro. E amanhã você tenta de novo, sem desculpas esfarrapadas para os outros, sem atuações forçadas diante do espelho. Apenas um passo dolorosamente lento, mas honesto, após o outro. O sol finalmente desponta no horizonte, cortando a neblina da manhã e pintando o seu rosto cansado com um tom quente e dourado. Você fecha os olhos e deixa a luz banhar a sua pele, sentindo o leve calor contrastar com o frio da madrugada. Ainda dói. O peito ainda aperta, e a jornada para recuperar a cor do mundo será inegavelmente longa, confusa e cheia de dias nublados. Mas aquele pavor paralisante desapareceu, dando lugar a uma aceitação serena e melancólica. Você não está mais lutando contra a correnteza para não se afogar. Você está aprendendo a boiar de olhos fechados, apenas flutuando até a tempestade passar. Você se afasta da janela, respira fundo mais uma vez e olha para a porta do quarto. A vida continua lá fora, barulhenta e exigente, mas você sabe que hoje a máscara vai ficar na gaveta. Você vai ser apenas você, com toda a sua exaustão e todas as suas cicatrizes abertas em processo de cura. Uma respiração de cada vez, uma hora de cada vez. E no silêncio do seu coração, pela primeira vez em muito tempo, você sabe que não precisa ter as respostas agora, você só precisa se permitir viver.